Capítulo 10. Ventania solar. Ventania solar. Escreveu essas palavras em seu quarto, no hospital. Tinha ganho um caderno para fazer anotações. Capa dura de cor amarela. Gostava da cor amarela. Amarelo sol. Deitar na areia ao sol. Nadar no mar. Guardo muitas fotos dela na Bahia. Viajava com os amigos e Lucas, namorado desde a adolescência. O que fazer com todas as fotos? Sinto certa agonia. Já pensei em fazer colagens, misturar com desenhos, já pensei em jogar fora como uma forma de diminuir a dor, mas não consegui. As fotos estão dentro do armário. Não as vejo. Sei que elas estão lá. Se as imagens são de pessoas vivas, ok. Mas de alguém que já não existe mais? Tudo muda na passagem entre o mundo físico e o mundo das lembranças. Muitas vezes o mundo das memórias se torna mais tangível que a própria realidade. E eu, na ansiedade pelo arroz com caldo. Mas tudo bem. A maçã cozida vem. Assim Tati escreveu no caderno. Ventania solar. Inicialmente, achei curiosa e instigante a junção dessas duas palavras. Ventania é vento forte. A tudo movimenta. Papéis e plásticos voam. As roupas das pessoas se agitam. Chapéus saem das cabeças. Cabelos esvoaçam. Portas batem. Janelas vibram, cortinas se agitam, folhas e galhos dançam uma dança frenética. Ventos criam desenhos nas nuvens num céu se desmanchando logo a seguir. Solar. Calor do sol. Calor iluminando e provocando contrastes de luz e sombra nos objetos, natureza, bicho e gente. Imagino que Tati, na expressão ventania solar, queria aproximar o sentido de luz do sol com o movimento da ventania, que faz tudo se mover. Movimento e luz juntos, em uma eterna dança vertiginosa e fulgurante. Lembrei-me de cenas de meus tempos de criança. A primeira, no sítio da família, onde vivi as mais importantes experiências em contato com a natureza. Atrás da casa tinha um pequeno morro com um varal com roupas penduradas. Lençóis se agitavam com o vento. Fico fascinada quando observo plantas agitando suas folhas sem que ninguém as toque. As brincadeiras que o vento cria, ou a mágica em fazer surgir desenhos no chão. Aparecem e somem. Aí o autor da brincadeira é o sol, brincando de esconde-esconde. Lembrei-me também da cena de um dia de muito calor no asfalto, olhando para imagens no limite da superfície do chão, e elas ficando borradas, formando uma miragem. O texto da Tati, Ventania Solar, também poderia ser uma sinergia de vários parceiros, amigos, médicos e terapeutas, juntando-se para criar algo novo e potente. Um livro. E a mãe torcendo junto, sempre. Era muito difícil acompanhar a montanha-russa que vivíamos dentro do hospital. Lembro-me de Tati comentando que tinha dificuldade em entrar para fazer qualquer procedimento, ser internada, ficar algum tempo reclusa e depois sair do hospital, voltar ao seu cotidiano. Dizia que sentia viver em duas bolhas, uma dentro e uma fora do hospital, e que demorava para se adaptar ao transitar de um mundo para outro. Para mim, também era difícil.
Ficava irritada quando a enfermeira, antes de algum exame, perguntava se eu era a acompanhante. Respondia em tom ríspido: eu não sou a acompanhante, eu sou a mãe. Para dizer a verdade, ficava brava muitas vezes. Hoje, revendo aqueles tempos, a braveza era para disfarçar o medo. Hoje, essa braveza se instalou em definitivo dentro de mim. Medo de sentir medo, de ver acontecer novamente algo inesperado, de perder o controle. Continuei carregando a morte, o medo da Tati não conseguir superar a doença. Tinha um lado meu que acreditava que conseguiríamos vencer. Porém, havia outro que olhava tudo com certo ceticismo. Naqueles primeiros tempos, tive medo de que desse algum problema na quimioterapia, na radioterapia, nas cirurgias para colocar e tirar os catéteres. Medo do resultado, da retirada do líquor da medula para saber se a doença tinha voltado. O tempo vira outro tempo, um tecido que vai se esgarçando. Quantas vezes me senti tão pequena que acabava me transformando na criança que fui, sozinha, procurando colo, firme na frente dela, criança no banheiro, chorando sem freios. Meu sono se tornou leve, qualquer barulho me fazia acordar. No quarto do hospital estava sempre alerta. Como a Tati estava dormindo? Será que ela sentia alguma dor? Nas últimas semanas, ela parecia mais cansada que o normal. Porém, apesar de tudo, ela tinha muita garra de viver. Queria publicar seu livro. Como é que seria? Ainda não sabia. Minha vida era uma enorme montanha-russa. Quando íamos com os filhos pequenos em parques de diversões, eu fugia da montanha-russa. Sempre busquei equilíbrio. Precisava. Desde pequena, eu procurava por equilíbrio. Dentro de minha casa, esse era um elemento escasso. Faltava ar para respirar. O dedo na boca e um lencinho que eu sempre levava comigo me acalmava. Com a doença da Tati, essa sensação de subidas e descidas esculpiram enormes cicatrizes em meu corpo. Tinha pensamentos recorrentes sobre a morte. Eu acompanhava seus desejos e juntas sonhávamos. Ela na cama, deitada, eu no sofá-cama onde costumava dormir. E uma grande janela que iluminava o quarto. De lá, víamos as ruas, os prédios sendo construídos, as casas, o céu. Era nosso cinema particular. Víamos o dia se arrastar ou correr como um atleta em uma maratona. Variava, dependendo do que vivíamos. De repente, tudo acabou. A Tati se foi. Hoje, depois de 5 anos, ainda sinto um gosto de morte que me acompanha por todos os lugares. Meu senso de humor se desfez. Sinto pouca tolerância às coisas do dia a dia. No entanto, sinto a energia da Tati correndo pelo meu corpo e meu sangue. Parece que vivo no fio da navalha. Por mais que continue fazendo projetos e exposições, continue dando aulas, tenho necessidade, como uma viciada, em seguir falando sobre minha história, alimentando-me dela, falando sobre o que aconteceu em minha vida, falando da minha filha que adoeceu e morreu. Falo e escrevo sobre isso em um looping contínuo. E em cada looping, volto naquele lugar de dor. Esse estado contradiz outro presente e resiliente em mim. Uma coragem de estar na vida, criando com os alunos e a vontade de ver pronto o livro de artista que está em produção. Inúmeras vezes volto a escrever episódios de um passado em que Tati e eu estávamos juntas.
Noutro momento, conto sobre coisas depois de sua morte e de novo retorno aos acontecimentos de antes de sua partida. Pareço estar sempre mordendo minha própria cauda como uma Ouroboros, criatura mitológica, serpente ou dragão, que simboliza o ciclo de vida, a evolução, a morte e a renovação. Identifico-me com essa imagem. A Tati ajudou-me a ter essa consciência, a pertencer a um ciclo de vida maior. Escrevo com um esforço enorme. Angustia-me. Sinto a todo momento vontade de desistir, mas por algum motivo oculto a mim mesma não posso, pois a escrita me proporciona uma alegria que me empurra sempre para adiante. Recaídas eu as tenho e sei que vou continuar a ter. Agradecimento por esse audiobook. Agradecer à Universidade Presbiteriana Mackenzie, que me deu a oportunidade de realizar esse audiobook. Agradecer ao Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico, coordenado pelo professor Vanderlei Dias, com os trabalhos técnicos de Doni Paruti. Agradecer a Gilvanete Maria da Silva, que fez com carinho a agenda para essas gravações. Agradecer, finalmente, ao professor Lucas Fer, coordenador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A minha filha Tati, por ter me tornado uma pessoa mais presente, sem tanto medo da vida, minha musa inspiradora. Ao Jean, companheiro de 47 anos que sempre me apoiou em todas as iniciativas em que me lancei, por mais estranhas que parecessem. Ao meu filho Ricardo, pelas conversas que tivemos, por sua sabedoria, aprendo muito com ele. A Sueli Ronick, pelo convite para realizar o pós-doutorado no Núcleo de Subjetividade. Suas aulas foram muito importantes para mim. Ao Peter Paupelbert, professor atento, que acompanho com prazer em seus inúmeros cursos desde muito tempo e supervisor do projeto Ventania Solar. Ao João Pérez Schiavon, generoso em suas considerações. Aos colegas da PUC, companheiros nessa longa jornada. A Ana Godoy, que me acompanhou nesses últimos 3 anos e me ajudou para que eu descobrisse em que lugar estavam as palavras escondidas em meu corpo e quem eu era na emoção da escrita. A Gisela Mota, companheira de projetos há mais de 20 anos. Incentivadora, boa ouvinte dos meus desejos como artista, ajudando-me a conceituar esse livro. A Estela Rigini, parceira nova na criação e desenho gráfico dos livros, tão nova e tão comprometida. Sheila Driso, 40 anos de ricas trocas. Aos meus pais, corajosos sobreviventes do Holocausto, que me deixaram uma herança desafiadora com o qual consegui achar meu caminho na vida. Aos meus irmãos, que com suas histórias pessoais me mostraram o caminho para revelar a história familiar e a minha própria. A Patrícia Martins e a Ana Paula Pontes, parceiros de viagens inesquecíveis com os alunos da arquitetura e colegas que sempre apoiaram minha proposição de fazer o pós-doutorado. Ao Alex Mazzini, meu editor, parceiro tão importante para realizar esse livro Ventania Solar. Por fim, agradeço às pitangueiras, às cerejeiras, às vacas, às galinhas, às roseiras, à natureza que me formou.